A juíza Amine Haddad Campos, que era titular da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca aqui de Cuiabá, integra a equipe da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. A magistrada atua na mais alta corte da justiça do país, em Brasília, como juíza auxiliar da presidência do STF. Por Skype, nós vamos conversar agora com a doutora Amine Haddad Campos. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia e parabéns aí pela nova função. Boa tarde, doutora. Obrigada. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Para mim é uma honra somar com vocês e trazer informação qualificada aí para a nossa população. Doutora, primeiro o seguinte, explica para a gente o que a senhora vai fazer exatamente nessa função aí de juíza auxiliar da nova presidente aí do STF, a ministra Rosa Weber. Primeiramente, eu gostaria aqui de frisar que para mim é uma grande honra somar com essa equipe, estar na gestão da ministra Rosa Weber. Sei da sua história, conheço a sua história de dedicação e competência à magistratura, é uma magistrada de carreira, que trouxe muito valor para as atuações da justiça. Eu tenho absoluta certeza que vai ser uma gestão dedicada aos interesses da comunidade, da justiça, do judiciário e da magistratura como um todo. A minha atuação aqui é somar em políticas nacionais, atuar em projetos, em realização de várias frentes, que é para melhoria da atividade jurisdicional. Queremos alcançar todos os espaços sociais no sentido de trazer efetividade à realização da justiça. Esse é o papel primordial da gestão da ministra Rosa Weber. Doutora, boa tarde mais uma vez. Alguns rankings internacionais apontam que o Brasil se encontra, assim como outros países do mundo, numa situação mais instável do que outrora em relação ao Estado de Direito. E hoje nós ouvimos da população de modo geral, né, que o judiciário é o mais caro do mundo, assim considerado. No entanto, a justiça parece muito lenta para a grande maioria. Isso seria uma prioridade? De que forma a gente pode chegar a um resultado satisfatório para todos nessa equação que eu sei que é complexa? É muito complexa, Camila, exatamente isso. Nós sabemos muito bem qual é o dever de Estado com relação à prestação da justiça. E sabemos que o judiciário do Brasil, diferente de outros, na verdade tem uma demanda absurda, né? Enquanto nós temos aí uma média internacional dos juízes recebendo em torno de 40 processos ano, a nossa realidade é totalmente diferente. Nós temos juízes com 60 mil processos. E nós estamos falando de um judiciário onde nós temos um país que tem alta litigiosidade. Nós precisamos, sim, desenvolver políticas que sejam de mediação, de conciliação, de melhoria com relação à funcionalidade das problemáticas sociais. E mais, é muito importante que o Estado não seja um autodemandante com relação à justiça. Então, é importante trazer consciência pública que o painel do judiciário, a atuação do judiciário, deve ser em causas que sejam realmente prioritárias para a comunidade. E é importante também trazer soluções que sejam extrajudiciais, que sejam realmente comunitárias, de participação com relação a esse valor maior de conscientização pública quanto aos deveres devidamente determinados pela lei. Doutora, a ministra Rosa Weber já deixou bem claro, quando tomou posse aí na presidência do STF, que fará uma defesa intransigente dos direitos humanos. E aí é o seguinte, aí nós temos aí a questão da violência, principalmente contra os negros e contra as mulheres. Como vai ser esse enfrentamento? Até porque nessa área a senhora também tem uma larga experiência enquanto magistrada aqui de Mato Grosso. São pautas prioritárias, Lúcio. A ministra, ela vem de uma formação humanista. Ela vem com um compromisso social bastante aguçado, atuou nas mais diversas cortes do nosso país, tem um olhar para o judiciário, tem realmente uma vivência com relação às problemáticas que hoje nós temos enfrentados com relação à realização da justiça. E nós sabemos o quanto é necessário fazermos ponte de diálogos para que os estados, os municípios, os entes, os órgãos possam, de fato, somar na implementação de políticas públicas que melhorem
o atendimento, inclusive nesses casos de violência contra os direitos humanos, e aí destacamos a violência contra a mulher. Nós sabemos que o Brasil ele é signatário dos principais tratados, convenções internacionais de direitos humanos, e nós temos compromisso internacional com uma política de Estado que seja de combate à violência contra a mulher. Infelizmente, o Brasil aí se destaca no ambiente internacional de uma forma muito negativa. É o 5º colocado em feminicídios. Nós temos aí essa colocação com relação também a uma situação drástica, o tráfico internacional de mulheres. Nós sabemos que, aliás, o Brasil ele é o primeiro colocado das Américas nessa modalidade delituosa. E nós temos exploração sexual contra meninas, contra crianças, a violência doméstica, que é outra questão também terrível com relação às políticas que precisam ser implementadas. Então, é necessário um diálogo público. O judiciário, logicamente, vem cumprir o seu papel no sentido de dar efetividade a uma jurisdição emergencial, o atendimento necessário a essas mulheres com relação às políticas, às medidas protetivas que são de âmbito do judiciário. Mas é muito importante pensar uma política preventiva. Quais são as demandas que precisam ser estabelecidas? Nós temos casos, por exemplo, de violência sexual contra meninas, contra adolescentes, contra mulheres, e que não chegam a receber os atendimentos prioritários, a pílula do dia seguinte, os coquetéis anti-AIDS, toda a profilaxia que é necessária nesses atendimentos. Então, é muito importante que esse sistema de justiça possa funcionar de maneira que venha atender esses anseios, que são anseios da população com relação a políticas prioritárias, políticas públicas, políticas de Estado. Doutora, mudando um pouco de assunto, nós falávamos antes, voltando, melhor dizendo, essa questão da extrema, do excesso de judicialização. Hoje nós sabemos que os ministros, a atual composição do STF, é alvo, sim, de muitas críticas, até em manifestações amplas da sociedade, manifestações democráticas. Eu gostaria de saber, essa alta recorribilidade ao STF, que acaba julgando, sim, pautas que seriam típicas de outros poderes, isso mostra que a palavra final é do Supremo ou há um leve desequilíbrio aí do sistema de freios e contrapesos, na sua opinião? Nós temos uma Constituição que é uma Constituição garantista e nós temos um perfil muito específico com relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, que é, de fato, trazer aí toda a nomenclatura, toda a disposição interpretativa com relação à nossa Constituição. O Supremo, ele dialoga com a sociedade no sentido de cumprir essa missão e esse é o papel de maior relevância no Estado de Direito. Vivemos em uma democracia, então é comum que haja, de fato, manifestações e que seja necessário alguma diligência com relação às atividades que são necessárias no sentido específico de trazer o direito, trazer os limites constitucionais que compete ao Supremo Tribunal Federal. Então, é uma tarefa que está aí dentro dessa divisão de poderes, Nós temos aí o legislativo trazendo as dimensões da nossa legislação, nós temos aí o artigo 59 da Constituição Federal, que traz realmente todo o processo legislativo que seja conformador com a Constituição. Nós temos o executivo aí delimitando as políticas de Estado, políticas públicas, políticas de gestão, e o judiciário que vem para cumprir e dizer o direito, trazer esse direito e na máxima que é o direito na sua expressão de hierarquia maior que a nossa Constituição Federal. Doutora, acredito que esse é o papel do judiciário e eu espero realmente que a sociedade possa, dessa forma de percepção com relação aos limites dessa democracia, também cumprir o seu papel de dialogar em todas as esferas, seja ela do legislativo, no sentido de melhoria da nossa legislação, seja ela no sentido executivo, de gestão, de atuar realmente para exigir essas políticas de Estado, essas políticas públicas que são necessárias, que hoje nós falamos sim de um orçamento participativo, nós temos um diálogo com relação às prioridades públicas. É muito importante que a população possa desempenhar esse papel social, sim? Só uma última pergunta aqui, relembrando novamente aí o discurso da ministra Rosa Weber, e ela deixou um recado muito claro. Ela falou, olha, sem judiciário forte e independente e sem imprensa livre, não há democracia.
A tarefa não é fácil, mas precisa ser realizada, principalmente pelos dias que nós estamos vivendo hoje. Sem sombra de dúvida, Lúcio, esse é o dever do Supremo Tribunal Federal, esse é o dever máximo do Judiciário. Garantir que, de fato, essa pretensão democrática, no sentido de realização do direito, desse Estado que é o Estado de Direito, alcance a sua máxima expressão. A fala da ministra vem, na verdade, conformar toda uma política séria dedicada à realização da justiça. É uma magistrada que honra a toga, é uma magistrada que tem uma história de dedicação. Nós tivemos um problema aqui na conexão aqui da internet com a juíza Mini Haddad Campos. Aproveitamos aqui para agradecer